Fim de semana de vitórias brasileiras nos monopostos. Na Fórmula E, Lucas de Grassi venceu mais uma vez no México. Já nos Estados Unidos, no Road to Indy, tivemos Kiko Porto vencendo mais uma e subindo para a liderança do campeonato. Também rolaram pódios na Fórmula 3 e na Fórmula 4 com brasileiros que estão rumo à Fórmula 1. Então aperta os cintos porque a gente vai viajar mundo afora. Nesse fim de semana, a Fórmula E realizou mais uma rodada dupla nessa temporada que, à exceção de Mônaco, tem sido marcada por rodadas duplas, todas as etapas com provas no sábado e no domingo. E no sábado a gente teve mais uma vitória de Lucas de Grassi, a terceira dele em solo mexicano. Ele já tinha vencido lá no México em 2017, em 2019 e agora em 2021. Já viu que os anos ímpares dão sorte para o Lucas aí no México. Ele fez uma corrida de recuperação, largando da 8ª posição, fez várias ultrapassagens, mostrou um ritmo muito bom e liderou aí uma dobradinha da Audi com o René Rast na 2ª posição para subir um pouco nesse campeonato que estava muito difícil para ele. O Lucas mandou uma mensagem para a gente falando sobre como foi essa vitória. Sim, sem dúvida uma vitória muito especial, depois de tudo que a gente passou esse ano, então poder vencer aqui no México é fantástico e poder retornar, né, a uma posição no campeonato que a gente possa, se a gente conseguir continuar com esse ritmo, brigar pelo título no final do ano. Esse era o esperado. A gente não desiste nunca. A gente teve um começo de campeonato difícil, mas continuamos trabalhando bastante para reverter essa situação e hoje foi o resultado disso. Fazia quase 2 anos que eu não venci uma prova aqui na Fórmula E. A última tinha sido em Berlim, na temporada 5. Então, poder vencer aqui, depois do que aconteceu em Roma, sem dúvida muito especial. Eu tenho trabalhado bastante, trabalhado duro para conseguir essa vitória e estou muito feliz de poder representar o Brasil no lugar mais alto do pódio. Valeu, Lucas! Baita desempenho aí nessa corrida de sábado. Ainda rolou a corrida de domingo, em que ele ficou na 8ª posição. O Lucas, que tem aí um retrospecto sensacional dentro da Fórmula E, nas 5 primeiras temporadas ele ficou sempre no top 3 do campeonato, foi o campeão da 3ª temporada, venceu a primeira corrida da história da categoria e tem aí 11 vitórias, 33 pódios em pouco mais de 70 corridas disputadas. A gente lembra que a Audi, ao fim dessa temporada, vai deixar a categoria, mas é bacana a gente ver que a montadora alemã segue desenvolvendo esse carro para que eles tenham um bom desempenho, mesmo com um título muito difícil, para que eles ainda sigam vencendo corridas. A gente ainda teve o Sérgio Sete Câmara disputando essa rodada dupla também, mas a equipe Dragon teve punições técnicas, né? Ele teve que largar na última posição, ele teve também que cumprir drive-thru durante a corrida, ou seja, foi uma etapa que, em termos de resultado, não valeu tanto para o Sérgio Sete Câmara, porque a equipe estava com problemas, mas mesmo assim ele fez alguma recuperação e terminou em 15º e 16º nas 2 corridas. Eu lembro a você que a próxima etapa da Fórmula E vai ser mais uma rodada dupla, dias 10 e 11 de julho, em Nova York, nos Estados Unidos. E falando em Estados Unidos, a gente fala de Road to Indy, porque tem brasileiro liderando o campeonato numa categoria de base rumo à Fórmula Indy. Kiko Porto venceu mais uma, dessa vez em Road America, e assumiu a liderança do campeonato na USF 2000. Ele chegou a essa etapa 7 pontos atrás do líder Yuri Sundaramurth, norte-americano, mas venceu a primeira corrida e foi o 5º colocado na 2ª prova e assim abriu 15 pontos para o Sundaramurth. Muito bacana ver que o Kiko Porto encaixou nesse campeonato, ele está realmente muito forte com a equipe de Force e está aí brigando por esse título. Esse é um campeonato que está se encaminhando aí para sua fase final, faltam 8 corridas em 3 circuitos diferentes e a próxima etapa é uma rodada tripla. Eles vão correr lá em Mid-Ohio no comecinho de julho e a gente está na torcida pelo Kiko Porto. Dos Estados Unidos a gente vai para a Europa para falar dos brasileiros que estão em categorias de base rumo à Fórmula 1. Eu começo falando sobre a Fórmula 3, porque Caio Collet conquistou mais um pódio na Fórmula 3, correndo em Paul Ricard. Ele é da academia da Alpine, né? Então é importante ter também um desempenho bom lá em Paul Ricard, aos olhos dos chefões da Alpine. O Caio fez uma baita corrida na chuva, andou com piso molhado, andou muito, fez algumas ultrapassagens e terminou na 3ª posição.
Nas outras duas corridas ele não foi tão bem, não teve tanta sorte, o carro perdeu muito rendimento na primeira corrida e na segunda ele abandonou. Mas esse terceiro lugar deixou ele numa situação bem razoável no campeonato. O Caio está em sexto lugar, não está tão longe do líder e agora vai para uma sequência de corridas em que ele pode mostrar ainda mais resultado. Eu lembro que o Caio não tem exatamente o melhor carro da categoria. A equipe MP não é uma equipe que seja uma equipe capaz aí de andar sempre na primeira posição, mas também não é uma equipe ruim. Então a gente pode esperar bons desempenhos do Caio nas próximas etapas. Já que a gente falou de Fórmula 3, bora falar rapidinho de Fórmula 4, porque teve a estreia do Emo Fittipaldi, o filho do Emerson Fittipaldi, que aos 14 anos estreou com pole position na Fórmula 4 dinamarquesa. Essa categoria, aliás, lá na Dinamarca, é procurada por jovens pilotos que ainda não têm idade para competir em outros campeonatos, cuja idade mínima é 15 anos, 16 anos, mas lá na Dinamarca eles já podem competir com 14 anos. Então ele e a Juju Noda, por exemplo, que é outra competidora que tem muito valor, muito talento na base, no kart, né, foram lá para a Dinamarca para correr nesse campeonato. E o Emo fez a pole position e ia ganhar a primeira corrida, só que foi atingido justamente pela Juju Noda na última volta. Um pecado, porque seria uma baita conquista para o Emo. O papai Emerson Fittipaldi ficou danado da vida, discutiu lá com o Hideki Noda, que é o pai da Juju, mas são coisas do automobilismo também. O Emo acabou se recuperando, fez um P5 na segunda corrida e um P2 na terceira prova, que fechou essa rodada tripla que abriu a temporada. Então, pódio para o Emo Fittipaldi aí na estreia dele no automobilismo. Eu lembro a você que toda semana está no ar o nosso podcast Mundo Afora, lá no feed do site F1 Mania. Então, para ouvir Alexander Grunwald, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli falando sobre os brasileiros que competem mundo afora, assina lá o feed do F1 Mania e acompanha a gente. E fica ligado aqui para conhecer os próximos conteúdos do Fórmula 1. Forte abraço e até a próxima!